Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Já tomaram o café da manhã? Já está todo mundo acordadinho? Vamos lá para mais uma aula? Galera, na aula de hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre as expressões numéricas, tá? A gente já estudou as operações aí dentro do conjunto dos números inteiros, né? Então a gente já estudou adição, subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, e agora a gente vai misturar isso nas expressões numéricas, tá? Bom, vocês já estudaram expressões numéricas no sexto ano, só que com o conjunto dos números naturais. Agora a gente vai ver com o conjunto dos números inteiros. Porém, as regrinhas são as mesmas, tá? Então eu vou trabalhar com alguns exemplos aqui, depois a gente faz exercício, ok? Vamos lá então. Primeiramente, eu acho que vocês já viram alguma coisa desse tipo, tá? Em Facebook, aí nas redes sociais, né? Nesse caso aqui, isso aqui é uma expressão numérica, tá? Por quê? A expressão numérica nada mais é que uma sequência de operações que você tem que fazer. Quais são as operações, nesse caso que eu tenho aqui, ó? Adição e multiplicação, tá vendo? Eu coloquei os dois exemplos iguais aqui. Como é que você faria isso? Bom, se você poder pensar de uma forma eu vou fazer da forma errada e a outra da forma correta, tá? E aí eu vou explicar por que está errado e por que está correto. Nesse caso aqui, o que você poderia pensar, né? Eu tenho 2 mais 3, né? 2 mais 3 é 5. Então vai ficar 5 vezes 5. E o resultado disso seria 25. Correto? Então eu fiz a soma e depois a multiplicação. Mas tem uma outra forma que você também poderia pensar. Olha só, você poderia primeiro efetuar a multiplicação, 3 vezes 5, que dá 15, e depois somar com 2. Então a gente ficaria com 2 mais 15, que é igual a 17. E aí, qual é a forma correta? A primeira ou a segunda forma? Galera, a forma correta é a forma de baixo, é essa forma aqui, tá? Então, esse primeiro caso, ele está errado. Por quê? Porque existe uma ordem que a gente precisa seguir aí. Entre uma adição e uma multiplicação, eu faço primeiro a multiplicação, tá? Isso é uma convenção, né? Uma forma que os matemáticos encontraram para não dar esse tipo de confusão. Então, existe uma ordem das operações aí que devem ser respeitadas, ok? Então, nesse caso aqui, entre uma multiplicação e uma soma, quem ganha é a multiplicação. Então, primeiro a gente faz a multiplicação, ok? Então, a de baixo é que está correta. Primeiro a gente faz a multiplicação para depois somar. Então, essa aqui é a forma correta, beleza? Vamos lá, antes de eu falar das expressões numéricas no conjunto dos números inteiros, vamos ter que relembrar as regrinhas, tá? As regrinhas têm que estar bem guardadinhas aí na cabecinha de vocês. Olha só, pessoal. Quando eu tenho um sinal que está fora do parênteses, tá? E um sinal que está dentro. É exatamente aquelas regrinhas. Sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. Nesse caso aqui, ó. Lembra que quando eu tenho um sinal de mais, que está fora do parênteses, ele não troca o da frente, o que está aqui dentro, tá? Então, ó, mais com mais, ó, isso aqui vai dar mais, tá? Então, a gente vai ter mais com mais, mais. Ó, aqui eu tenho o sinal de mais do lado de fora, o sinal de menos do lado de dentro. Então, ó, mais com menos, isso aqui vai dar menos. Agora, quando eu tiver um sinal de menos na frente do parênteses, lembra que o sinal de menos indica o oposto. Então, eu vou pegar o oposto do número que está aqui dentro. Ó, o oposto de um positivo é um número negativo, tá? E o oposto de um número negativo é um número positivo. Então, vale aquelas regrinhas, ó. Mais com mais com menos é menos com mais é menos e menos com menos é mais. Sinais iguais dá positivo e sinais diferentes dá negativo. Essas mesmas regrinhas aqui, elas valem tanto na multiplicação quanto na divisão, tá? Então, nesse caso aqui, ó, mais vezes mais vai dar um positivo, tá? Mais com menos vai dar um negativo, menos com mais vai dar um negativo e menos com menos dá positivo, tá? Sinais iguais, ó, dá positivo, sinais diferentes dá negativo.
E na divisão a regrinha é a mesma. Um positivo dividido por um positivo vai dar positivo. Um positivo dividido por um negativo vai dar negativo. Um negativo por um positivo dá negativo. E um negativo dividido por negativo dá positivo. Tá vendo? Ó, sinais iguais, positivo. Sinais diferentes, negativo. Ok? Relembrar dessas regrinhas, que a gente vai utilizá-las para resolver as expressões numéricas. Vamos ver, então, qual que é as regrinhas. A primeira coisa que eu vou observar numa expressão numérica, pessoal, é se ela tem sinais de associação. Quais são os sinais de associação? Parênteses, colchete e chave, tá? Então, pela ordem, primeiro eu vou resolver as operações que estão dentro do parênteses. Em seguida, eu resolvo as operações que estão dentro do colchetes. E por último, eu vou resolver as operações que estão entre as chaves. E qual que é a ordem das operações? Tem uma ordem para ser respeitada. Ó. Primeiro, a gente resolve as potências e raízes. Aí na ordem que elas aparecem, tá? Se aparecer uma potência, primeiro eu faço a potência e depois a raiz. Aí eu sigo a ordem que aparece. Feitas as potências e raízes, aí a gente faz as multiplicações e as divisões, também na ordem que aparece. Fez as multiplicações e as divisões, por último, você vai fazer a adição e subtração, tá? Então, adição e subtração é a última coisa que você faz, beleza? Vamos dar alguns exemplos, então? Então, ó, relembrando, ó, primeiro parênteses, depois colchetes, depois chave. Ordem das operações, potências e raízes, multiplicações e divisões, e por último, a adição e subtração. Então, vamos dar um exemplo aqui. Então, aqui eu tenho uma expressão numérica, certo? Um conjunto de operações que a gente tem que fazer. Primeira coisa que eu vou observar. Tem parênteses, colchetes e chaves? Bom, tem parênteses, tá? Tem colchete, não tem chave. Então, não tem problema. Então, primeiro, qual que é a ordem? A gente vai resolver o que está dentro dos parênteses. Então, aqui, eu vou copiar toda a minha expressão, certo? E vou trocar o meu parênteses pelo resultado que deu aqui dentro. Uma coisa importante, pessoal. Quando você resolver o seu parênteses, deixa entre parênteses o resultado final, por causa do sinal, tá? Então, nesse caso aqui, ó, eu devo 7 e eu tenho 5. O resultado disso, dessa continha que vai dar aqui dentro, é menos 2, não é? Então, eu vou deixar entre parênteses por causa do sinal, tá? Por causa desse sinal aqui. Tá? Eu não tenho mais conta para fazer aqui dentro do parênteses, tá? Eu só deixei o parênteses por causa do sinal, beleza? E o resto da operação eu vou copiar. E na hora de trocar o parênteses, eu vou trocar o parênteses tudo por menos 2. Então ficaria assim, ó. 12 mais 2 vezes, abre colchete, menos 3 menos 4 vezes. Agora eu vou trocar meu parênteses por menos 2. Ok? Não tem mais conta para fazer dentro dos parênteses. Então agora o que eu vou fazer? Os colchetes. Então vamos ver. O que eu tenho dentro dos meus colchetes? Qual a operação que eu tenho? Eu tenho multiplicação, eu tenho subtração. Só que o que eu faço primeiro? Pela ordem, ó. Pela ordem das operações, primeiro eu faço as multiplicações, divisões. Depois eu faço adição e subtração, tá? Então, nesse caso aqui, eu tenho multiplicação e eu tenho subtração. Primeiro, eu faço a multiplicação. Então, ó, o que eu vou multiplicar aqui, ó? Aqui eu tenho 4, ó. Só que esse sinal de menos pertence ao 4. Então, ó, menos 4 vezes menos 2. Tá? Então, ó, menos 4 vezes menos 2, menos com menos dá mais. E 4 vezes 2 é 8. Tá vendo? Ó? E aqui eu teria o menos 3. Então, dentro do meu colchete ficou o quê? Ó? Menos 3 mais 8. Tá vendo? Menos 3 mais 8, ó, eu devo 3 e eu tenho 8. Devo 3 e tenho 8, então eu vou ficar com mais 5. Tá? Então, eu vou trocar todo o meu colchete pelo mais 5. E o resto você copia igualzinho. Então, ó, 12 mais 2 vezes. Agora eu vou trocar o meu colchete pelo mais 5. Vou usar um parênteses aqui por causa do sinal de mais. Ok? Bom, o que sobrou agora? Ó? Eu ainda tenho uma adição e uma multiplicação. Tá? O que eu faço primeiro? A multiplicação.
Então aqui ficaria, ó, mais 2 vezes mais 5. Então aqui eu ficaria com mais 10, tá ok? Então a gente teria 12 mais 2 vezes mais 5 dá mais 10. Pronto, ó. Eu me livrei dos parênteses, dos colchetes, das multiplicações, no caso não tinha divisão. A única coisa que sobrou foi uma adição. E aí você deixa por última adição. 12 mais 10, 22. Tá? No caso aqui você poderia colocar mais 22 ou simplesmente 22. Ok? Vamos para o próximo exemplo? Aqui, ó. Vamos lá. Então aí, primeira coisa que eu vou analisar. Tem parênteses, tem colchetes, tem chaves. Então primeiro a gente segue a ordem. Faz o que está dentro dos parênteses, depois faz o que está nos colchetes, depois faz o que está dentro das chaves. A ordem das operações. Potências e raízes, multiplicação, divisão, adição e subtração. Então, tem parênteses aqui? Tem. Aonde é que eu tenho parênteses? Aqui. Tá vendo? Ó? Então, devo 3 e devo 2. Se eu devo 3 e devo 2, então eu devo 5. Só que tudo isso aqui que está elevado, tudo isso aqui que está dentro do parênteses está elevado ao quadrado. Tá? Então, como é que ficaria? Ó? Eu vou trocar isso daqui, devo 3 e devo 2, por menos 5. Só que está elevado ao quadrado, ok? Tá? Pronto, eu não tenho mais parênteses, né? Eu tenho um parênteses aqui, só que eu não tenho conta aqui dentro. Aqui eu só tenho número, ok? Então eu vou trocar essa parte da expressão aqui por menos 5 ao quadrado. E o resto eu copio exatamente igual. Então, ó, abre chave. Então agora eu vou colocar, ó, menos 5 ao quadrado. Tá? O que eu vou resolver agora? Já resolvi o parênteses. Agora eu vou resolver o que está dentro do meu colchete. Tem colchete aqui, ó. O que eu tenho aqui dentro? Ó, 30 mais a raiz quadrada de 16. A raiz quadrada de 16 é 4, né? Então aqui vai ficar 4 e 30 mais 4 vai dar 34. Então eu já posso trocar o meu colchete por mais 34. Ok? E o resto, ó, eu copio igualzinho, tá? Então, ó, 5 elevado a 1 mais. Vou deixar o mais 34 entre parênteses. Então, ó, mais 34. Vezes o menos 2. E fecha a chave. Então, ó, já me livrei do parênteses, já me livrei do colchete. Agora eu vou resolver toda essa continha que está dentro da chave. Bom, agora eu tenho que pensar na ordem das operações. Tem potências e raízes? Tem, não tem raiz, mas tem potência, né? Então vamos resolver primeiro as potências, ó. Tem multiplicação também, só que primeiro eu faço potências e raízes, depois multiplicação e divisão. Tá? Então aqui, ó, tem potências e raízes? Tem, então vamos lá. O resto, ó, eu copio igual, tá vendo? Aí eu tenho que lembrar das regrinhas da potenciação. Ó, todo número elevado a um expoente par vai dar positivo, né? Que aí vai ficar, ó, menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Que é mais 25. Pessoal, como eu não tenho sinal na frente do parênteses aqui, eu já posso colocar o resultado direto, não precisa mais usar esse parênteses aqui, tá? Então, ó, menos 25 ao quadrado, então, ó, menos ao quadrado eu sei que vai dar positivo, não é verdade? E 5 ao quadrado vai dar 25, então aqui, ó, vai dar 25, ok? Não precisa colocar o parênteses nesse caso, porque não tem sinal aqui na frente, tá? Aqui fora do parênteses não tem sinal. Então, eu já posso me livrar do parênteses. Então, menos 5 ao quadrado vai dar 25. Ok? Dividido. Tem mais potência? Tem. Quanto que é 5 elevado a 1? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Mais 34 vezes menos 2. Ok? Bom, tem divisão, tem multiplicação. Entre a divisão e a multiplicação, pessoal, segue a ordem que aparece. Então, ó, aqui, 25 por 5, isso aqui vai dar 5. Aqui, ó, mais 34 vezes menos 2, ó, mais com menos é menos. E 34 vezes 2 é 68, tá bom? Entre parênteses aqui. Vou colocar um parênteses aqui,
porque aqui eu tenho um sinal de mais. E aí ficaria 5 mais. Então, ó, mais com menos é menos. Então, menos 68. Opa, fechei aqui. Fechei a chave. Tá vendo? O que sobrou dentro da chave, pessoal? Uma adição. Então, ó, 5, ó, mais com menos. Tá vendo que eu tenho o sinal de mais fora do parênteses, ó? Mais com menos é menos. Então, vai ficar 5 menos 68. Eu tenho 5, eu devo 68. Vou ficar com uma dívida de 63. Ok, pessoalzinho? Bom, agora a gente vai, pessoal, para a apostila. Então, acompanha aí comigo que a gente vai para a página 91 da apostila, a parte de expressões numéricas, tá ok? Vou fazer aqui o exemplo e os exercícios com vocês. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Então, a gente tem essa expressãozinha aqui, tá? Tem parênteses, então resolve primeiro o que está dentro dos parênteses. 3 mais 2 é 5. Nesse caso, eu já posso me livrar dos parênteses, pessoal, porque eu não tenho sinal aqui na frente, tá vendo? Então, eu já posso deixar apenas o menos 5. Então, 5 e o resto você copia igual, tá? Então, ó, 5 vezes 5 menos 16 dividido por 4. Quais são as operações que sobrou? Ó, multiplicação, subtração, divisão. Quem eu faço primeiro? Multiplicação e divisão. Então, eu tenho uma multiplicação aqui e uma divisão aqui. 5 vezes 5, 25. Menos 16 dividido por 4, 4. Tá? Então, ficou 25 menos 4. 25, tenho 25 e tiro 4, então eu vou ficar com 21. Ok? Vamos fazer o exercício número 1. Então, ele fala o seguinte, ó. Ele me deu os valores do A, do B e do C. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir nessa expressão aqui, que está com letras, e trocar a letra pelos valores que ele me deu. E aí eu vou cair numa expressão numérica. Toda vez que a gente for trocar uma letra por um número que tem um sinal, pessoal, tá vendo? Eu vou usar um parênteses na hora de trocar, tá? Então, ó, eu vou trocar o A pelo menos 2, que é o valor dele. Então, na hora que eu for trocar na expressão, eu vou usar um parênteses por causa do sinal, tá? Então, vamos lá. Vou trocar o A por menos 2. Então, ficaria, ó, menos 2, tá? Agora vem o sinal da conta, ó, mais, tá? Por isso que eu uso parênteses, tá? Para não misturar os sinais dos números com os sinais da operação. Mais, ó, agora o B eu vou trocar por mais 20. Depois vem o mais. E o C eu vou trocar por menos 5. Então, mais o menos 5, ok? Bom, eu estou somando tudo, né? Então, vou passar agora para a notação simplificada. Lembrando daquela regrinha, tá? Quando eu tenho o sinal de mais na frente do parênteses, ele não vai trocar o sinal da frente. Então, como é que ficaria aqui, ó, na notação simplificada agora? Ó? Lembra que quando eu tenho uma notação simplificada e uma adição, é só você colocar os números que estão dentro dos parênteses, ó, tá? Sem precisar colocar o sinal de adição. Então, ficaria assim, ó. Menos 2 mais 20, né? Tá vendo? Ó, esse sinal não trocou desse, ó. Mais com mais, deu mais. Esse sinal não troca esse. Por quê? Mais com menos, continua menos, tá? Então, basicamente, ficou os números que estão dentro do parênteses, ó. Menos 2 mais 20, menos 5. Agora, você faz o saldo final. Ó, tá vendo que sobrou, não tem multiplicação, não tem divisão, só sobrou adição e subtração. Então, ó, eu tenho 20, então mais 20. Eu devo 2 e eu devo 5, então eu devo 7. Eu tenho 20 e eu devo 7, eu vou ficar com saldo positivo de mais 13. Ou simplesmente 13. Bom? Agora, no exemplo B, no exercício B,
A diferença é que eu não estou somando, eu estou fazendo aqui uma subtração, tá? Cuidado, pessoal, com as regrinhas de sinais. Daí que vem a importância dos parênteses, tá? Então é a mesma coisa, ó. Quando eu vou trocar uma letra por um número, se esse número tiver com sinal, usa um parênteses na hora de fazer a troca. Então aqui, ó, vou trocar o A pelo menos 2. Então, ó, o A é menos 2. Ó, agora vem o menos da conta. Então, ó, menos. O B é mais 20. Então, ó, parênteses, mais 20. Agora vem o menos da conta. E agora o C, ele vale menos 5. Então, agora vem o menos 5. Tá vendo, ó? Então, lembra que o sinal, quando eu tenho um sinal de menos na frente do parênteses, ele troca o da frente, porque eu estou pegando o oposto. Passando isso aqui para notação simplificada, ó, menos 2, vou usar a caneta azul aqui, menos 2, ó. O oposto do mais 20 é o menos 20, né? Menos com mais, menos. O oposto do menos 5 é o mais 5, ó. Menos com menos dá mais. Ok? Então, cuidado quando você vai trocar um número negativo, tá, pessoal? Porque se tiver um negativo na frente, vai ficar 2 sinais de menos. E 2 sinais de menos vai virar um sinal de mais. Eu devo 2, eu devo 20, então eu devo 22. Devo 22 e tenho 5. Eu vou ficar com saldo negativo, tá? Então, eu vou ficar devendo, devo 22 e tenho 5. Eu vou ficar devendo 17. Tá ok, pessoal? Vamos para a letra C. Tá? Então, aqui, ó, quais são as operações que eu tenho? Ó, divisão, ó, tem um parênteses aqui, divisão, depois uma multiplicação. Então, vamos trocar aqui. Pessoal, como eu vou ter que usar um parênteses, e eu já tenho um parênteses aqui, tá? O que eu vou fazer? Para não ficar 2 parênteses, eu vou trocar esse parênteses por um colchete, tá? Então, ficaria assim, ó, colchete. Vamos lá, no lugar do B, o que eu vou colocar? Mais 20. Dividido, no lugar do A, eu vou colocar o menos 2. Tá? Aí, aqui seria um parênteses, né? Eu troquei o parênteses por um colchete para não ter que ficar parênteses e parênteses de novo. Então, vezes, e o C é menos 5. Belezinha? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai resolver o que está dentro do colchete. Qual que é a operação que eu tenho aqui? Uma divisão. Eu tenho, ó, um positivo dividido por um negativo. Então, eu já sei que isso aqui, ó, mais com menos na divisão é menos. E 20 dividido por 2 vai dar 10. Não precisaria colocar o parênteses aqui, tá, pessoal? Porque não tem um sinal não tem nenhum sinal aqui do lado de fora, tá? Mas eu vou colocar só para ficar mais organizado, tá? Então, menos 10 vezes o menos 5. Multiplicação, menos vezes menos vai dar mais. E 10 vezes 5 é 50. Então, o resultado é mais 50, beleza? E no item D, tudo multiplicando, tá? Só tem multiplicação. Então, vamos lá, trocando o A. O A é menos 2, vezes o B é mais 20, e o C é menos 5. Aí, pelas regrinhas de sinais, ó, eu sei que isso aqui vai dar positivo, né, pessoal? Porque eu tenho 2 negativos. Se eu tiver uma quantidade par de negativos, o resultado vai dar positivo. E é verdade, ó. Vamos testar aqui, ó. Menos com mais é menos. Com menos vai ficar mais. Então, eu sei que o resultado daqui vai ser mais, tá bom? Ou então, você poderia pensar, ó, menos com menos é mais. Com esse mais aqui fica mais. Aí, multiplicação, tá? 2 vezes 20 vezes 5 vai dar 200. Então, mais 200, beleza? Exercício número 2. Então, no exercício número 2, ele fala o seguinte. João tinha 5 cédulas de R$100. Gente, se ele tinha 5 cédulas de R$100, como é que eu posso representar isso? Ó? 5 vezes 100. Tá? Ele tinha 5 cédulas de R$100. E, então, ó, e
4 cédulas de 200. Então, 4 vezes 20. Isso aqui tudo é o que o João tem. Tá? Então, ele tem 5 cédulas de 100 mais 4 cédulas de 20. Tudo isso aqui é o que o João tem. Ok? Agora, desse valor aqui, ele gastou o dobro de 80. Então, desse número que deu aqui dentro, eu vou ter que fazer o quê? Tirar o dobro de 80, ou seja, 2 vezes 80. Eu montei uma expressão numérica. O que essa expressão numérica resultaria? No que sobrou para o João. Tá? Então, se eu fosse fazer essa continha aqui, o resultado seria o que sobrou de dinheiro para o João. Só que ele está pedindo o resultado na forma de uma expressão numérica. Tá? Então, seria essa aqui, a conta montada. Tá? Peguei tudo que ele tem, entre parênteses, e tirei o que ele gastou. E o resultado dessa expressão vai ser o que sobrou para ele. Tá? Então, se você olhar aí nas alternativas, vai ser a letra C. Beleza? No exercício 3, ele pede para a gente chegar aqui no valor do y. Então, vamos lá. Ó. Começando aqui, ó, a raiz quadrada de 144. Que número que eu levo ao quadrado que dá 144? Esse número é o 12, tá? Então, eu sei que isso daqui é igual a 12. Aí, eu vou multiplicar por 3 elevado a 4. O que é 3 elevado a 4? Ó, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. 4 vezes, tá? 3 vezes 3 é 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81. Aí, ele quer que você coloque o resultado aqui, ó. Então, eu vou fazer 12 vezes 81 e colocar o resultado no lugar do x. Quando eu fazer 12 vezes 81, eu vou obter como resultado 972, que é o x. Então, 972. Aí, eu vou pegar esse resultado e dividir por 2 ao quadrado. O que é uma coisa ao quadrado? É ela vezes ela, 2 vezes, né? 2 vezes 2 é 4. Então, eu pego 972 e divido pelo 4. 900. E aí, eu vou ter o resultado do y. 972 dividido por 4. Isso aqui vai dar 243. Beleza? Exercício número 4. Ele quer saber quanto que vale 1 menos a raiz cúbica de 125. Pessoal, primeiro o que eu faço? Ó, tem uma subtração, primeiro eu faço a raiz. Tá? Então aqui, ó, quanto que vai dar isso daqui? Vamos relembrar lá. O que é uma raiz cúbica? Eu estou procurando um número que elevado ao cubo vai me dar o 125. Então, que número é esse? Qual que é a raiz cúbica de 125? Esse número, pessoal, é o 5. Por quê? Ó? Pois, quando eu pego o 5 e elevo a 3, o resultado vai ser 125. E é verdade, ó, 5 ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é 125. Tá? Então, a raiz cúbica de 125 é 5. Então, como é que ficaria aqui na nossa continha? Ó, 1 menos a raiz cúbica de 125, que é 5. 1 menos 5, ó, eu tenho 1, lembrando que quando não tem o sinal ele é positivo, 1 menos 5 é menos 4, beleza? Vamos agora para as expressões numéricas aí, tá? Que é o exercício 5, tá? Calcule o valor das expressões numéricas. Vamos lá, pessoal. Tem parênteses? Tem parênteses. Só que não tem conta dentro dos parênteses, ok? Não tem conta, só tem números dentro dos parênteses. Então, é como se já tivesse resolvido, tá? Não tem colchete, não tem chave. Então, a única coisa que eu tenho que obedecer aqui é a ordem das operações. Primeiro, potência de raiz, depois multiplicação e divisão e, por último, adição e subtração. Então, quais são as operações que eu tenho aqui? Ó? Tenho divisão, tá? Tenho multiplicação, não tenho potência e não tenho raiz. Então, o que eu faço primeiro? As divisões e multiplicações, aí na ordem que elas aparecem. Então, aqui ó, eu tenho uma divisão aqui, depois eu tenho uma multiplicação aqui e depois eu tenho uma divisão aqui. Então, vamos resolver isso. Ó. Divisão.
Menos com menos dá mais. Então, eu sei que aqui vai ficar mais. E 60 dividido por 15 é 4. Então, eu sei que aqui deu mais 4, tá bom? Aqui, ó, mais 3 vezes menos 6. Então, ó, mais com menos, menos. Então, ó, 3 vezes 6, 18. Então, aqui deu menos 18, tá bom? E agora a divisão, ó, menos com menos, mais 21 por 3, 7. Tá vendo? Ó, acabou divisão, multiplicação, sobrou aqui, ó, adição, subtração. Como é que eu faço daqui, ó? O que sobrou aqui? Mais 4, menos 18 e mais 7. Então, eu tenho 4, eu tenho 7. Então, aqui eu vou ficar com mais 11. Tenho 11 e devo 18. Então, aqui eu vou ficar, ó, tenho 11, eu devo 18, eu vou ficar devendo 7. Maravilha? Item B. Vamos lá. Tem parênteses? Tem parênteses, né? Inclusive, tem 2 parênteses. Então, primeiro, eu vou resolver o que está dentro dos parênteses. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho uma potência. Então, ó, 3 elevado ao quadrado dá 9. E 9 menos 2 vai dar 7. Então, eu sei que aqui vai dar mais 7. E aqui dentro, ó, 5 elevado a 1 é 1, né? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Menos 2 ao quadrado. Então, vai ficar, ó, 5 menos 2 ao quadrado é 4. E 5 menos 4 é 1. Então, aqui vai ficar mais 1. Tá bom? Então, ó, resolvi os meus parênteses. Agora eu vou copiar a expressão igualzinho, ó. 13 mais 2 vezes, abre colchete. No lugar desse parênteses, eu vou colocar o mais 7. Mais, no lugar desse parênteses, eu vou colocar o mais 1. Tá? Fecha colchete, menos 10. Agora eu vou resolver o que está dentro do colchete. Tá? A única operação que eu tenho aqui dentro é adição. Né? Eu tenho 7, eu vou adicionar com mais 1. Então, eu tenho 7, eu tenho 1, então eu vou ficar com mais 8. Então, eu posso trocar o meu colchete por mais 8. Tá? Vou usar um parênteses porque eu tenho uma multiplicação aqui. Tá? Tem um sinal de multiplicação aqui. Então, ficaria, ó, mais 13, mais 2 vezes. No lugar do colchete, eu vou colocar o mais 8. Menos 10. Beleza. Tem multiplicação, divisão? Tem, ó, tem uma multiplicação aqui. Tá? Então, antes de somar ou subtrair, eu tenho que fazer a multiplicação. Ok? Então, ó, mais... Então, fazendo a multiplicação, a gente ficaria com 2 vezes mais 8. Então, aqui ficaria mais 16. Aqui eu tenho 13 e menos 10. Então, eu posso colocar aqui um mais 13, né? Lembrando que quando você não tem o sinal, ele é positivo. Tenho 13, tenho 16, tenho 29. Menos 10. Tenho 29, devo 10, fico com 19 positivo. Ok? Vamos para o último item aqui, letra C. Bom, tem parênteses? Tem parênteses, tá? Mas não tem conta para resolver dentro do parênteses. Então, a gente já vai para os colchetes. Então, eu tenho 2 colchetes, ó. Um colchete aqui e outro colchete aqui. Tá? Então, vamos lá. Aqui dentro desse colchete, qual a operação que eu tenho? A única operação que eu tenho é a divisão. Então, ó, menos 100 dividido por 2. Um negativo dividido por um positivo. Então, isso daqui daria menos 50 dividido por 2. 100 dividido por 2 é 50. Então, ficaria menos 50. Ok? Dentro desse parênteses, eu tenho aqui 2 potências e uma soma. Primeiro, a gente faz as potências. Então, menos 3 elevado ao cubo. Pessoal, lembra lá que quando eu tenho uma base negativa e um expoente ímpar, o resultado vai ser negativo, né? É o único caso que dá negativo. Por quê? O meu sinal de menos vai ficar repetido 3 vezes. Então, menos com menos dá mais, com menos fica menos. Então, eu sei que essa potência vai dar negativa.
E 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 3 vai dar 27. Então o resultado aqui ficou menos 27. E aqui, essa potência aqui, ó, menos 4 elevado ao quadrado. Como o meu expoente é par, o resultado vai dar positivo, né? Porque vai repetir 2 vezes o sinal de menos. Aí ficaria menos com menos, que é mais. Então o resultado dessa potência seria mais positivo. 4 ao quadrado, 16. Então, aqui dentro a gente ficaria com o seguinte, ó, menos 27 mais 16. Ou seja, ó, eu devo 27, eu tenho 16, então eu vou ficar devendo 11, ok? Então eu sei que dentro daquele meu colchete, o resultado deu menos 11. Então eu posso trocar o meu colchete por menos 11. E aí você copia o resto da conta, tudo igualzinho, tá? Então, ó, chave. Então eu posso trocar esse colchete aqui por menos 50 vezes 5 mais, vou trocar esse colchete aqui por menos 11 vezes 6. Fechou a minha chave. Não tem parênteses, não tem colchete, agora eu vou resolver o que está dentro da chave. Quais são as operações que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho 2 multiplicações e uma soma. Primeiro eu faço as multiplicações. Essa e essa, na ordem que aparecem. Tá? Então, ó, menos 50 vezes 5, negativo e positivo. Então, o resultado vai dar menos 50 vezes 5, 250. Então, menos 250 mais 11, menos 11 vezes 6, vai dar menos com mais, menos. 11 vezes 6, 66. Aí, tirando aqui do parênteses, ó, menos 250. Ó, esse sinal de mais, ele não troca o da frente, né? Então, ó, eu estou somando o menos 250 com menos 66, tá? Então, ó, devo 250, vou juntar com menos 66, notação simplificada vai ficar assim, ok? Aí, a gente vai ter o nosso resultado. Devo 250, devo 66, então eu vou ficar devendo 316, ok? Então é isso, pessoal, tá? Agora, vocês vão tentar fazer a tarefa 11, beleza? Então, é isso. Bons estudos. A gente se vê na próxima aula.